Na manhã desta quarta-feira, 24 de maio, segunda hora do nosso programa, tem um oferecimento de Reis Supermercado, o nosso supermercado. Sempre com grandes ofertas para você na Avenida Professora Auxiliadora Paiva, no bairro Boa Vista. Em nome também do Consórcio Zema. Venha ser feliz com a gente no Consórcio Zema. Regina, Bruna, já recebendo aí o vice-prefeito de Araxá, Mauro Chaves. Mauro Chaves. Mauro, bom dia, obrigado pela presença sua aqui. Você quer cumprimentar os ouvintes antes da gente começar a pauta? Claro, bom dia, dona Regina, bom dia, Bruna, bom dia, Carlinhos, bom dia a toda a equipe técnica. Se você puder tirar esse dona, eu fico satisfeito. Regina, né? Obrigado, Regina, bom dia muito especial para a senhora e também para todos os ouvintes da Rádio Imbirara. É um prazer enorme, né, a gente retornar a essa emissora depois de um bom tempo e justamente aí atendendo ao meu pedido de resposta. Eu quero agradecer a senhora e a direção da emissora por ter atendido o meu pedido. Bem, não foi bem um direito de resposta, porque a gente não falou nada assim que fosse contra a sua honra, contra a sua presença na política, mas nós vamos te dar essa oportunidade de falar com o nosso ouvinte, mesmo porque você vai me permitir retornar à campanha eleitoral municipal aqui da última campanha. Porque eu me lembro daquela visita que você fez lá em casa junto com o Robson, lembra? Vocês estiveram lá uma tarde, bastante tempo, a gente conversou bastante. Uhum. E vocês, naquela ocasião, estavam, assim, num entendimento completo para a campanha eleitoral, estava tudo andando muito certo. Por que depois, de repente, depois que vocês assumiram a prefeitura, o que aconteceu que assim, levasse vocês dois a um rompimento que parece um rompimento sério e que está demorando muito a acabar, porque já era hora de ter pacificado isso aí. Mas, enfim, o que levou a esse desentendimento, Mauro? Então, dona Regina, a questão do casamento político, ele é como se fosse um casamento matrimonial. Tem que ter uma relação de 4 anos ali, de muita confiança, de muito entendimento, de muito diálogo, e de muitas decisões importantes, porque não é a vida da dupla, né, que foi eleita, mas de toda a cidade que está em jogo. Então a vida das pessoas, elas podem ser decididas ali durante esses 4 anos e o futuro delas também. E esse casamento ele estava perfeito, né? Mas quando começou a gestão, o problema todo é que chegaram os enteados. O enteado, às vezes, ele pode atrapalhar a relação desse casamento, né? Então, você acha que esse desentendimento foi por causa de alguma fofoca, alguma futrica? Não fofoca, porque no primeiro dia de governo, eu sentei com o prefeito e o seu principal assessor, e eu falei para eles, olha, a partir de agora, somos governo, e eu te peço só uma coisa, Robson, um pedido que eu fiz para ele, eu quero que você tenha muito entendimento nas coisas que vão chegar para você, porque o que mais vão querer fazer fazer com que nós separamos politicamente. Então não deu ouvido a essas coisas, né? Então a partir dali começou as ingerências, né? As pessoas que não estavam no governo, que não estavam na campanha, que estavam inclusive no governo passado, começaram a justamente ir contrário ao que estava sendo feito no gabinete, principalmente porque eu exercia a função de secretário de governo, para que fosse tudo ao contrário do que a gente estava planejando para a cidade. E ao contrário, mas tinha interferência também? O fato de ir ao contrário, às vezes não coloca que teve interferência. Interferência abrupta, né? Inclusive. Pois mas, Mauro, eu fico pensando assim, vocês estavam... Mas eu cito que tipo de interferência. Pois olha aqui, vocês estavam fazendo o que era melhor para a cidade. No início do governo, você mesmo falou, vocês tinham planos para que assim, formatando esses planos de coisas que eram importantes para a cidade e para a população. Não era preciso ter assim, passado por cima dessas intrigas, porque vocês estavam trabalhando pela cidade e as pessoas estavam intrigando vocês um com o outro. Vocês não tinham que ter superado e se passado por cima e não ouvir essas intrigas? Sim, da minha parte sempre foi, mas infelizmente o prefeito acabou deixando dar atenção, né? A ponto de ter os bastidores que ocorrem dentro de uma prefeitura municipal, principalmente dentro do gabinete do prefeito e do vice, que a gente era lado a lado ali, são coisas muito nojentas, inclusive. Se a gente for citar. Mas chega a ser nojento, porque aquilo enoja mesmo, né? É delicado, mas nojento. E se a gente for falar aqui, a população inteira toma raiva da política.
Não estou falando nem de coisas ilegais, de corrupção, essas questões não, mas principalmente do grande câncer que existe nessas pessoas, que chama-se vaidade. A vaidade deixou tomar conta. Agora, eu suportei isso durante 14 meses. Foram, na verdade, 17 meses, que eu saí em abril, né? De 16 meses, em abril de 2022. O seu gabinete continua funcionando dentro da prefeitura, do prédio da prefeitura, ou você foi para outro lugar? Não, eu preferi, eu fiquei lá ainda, depois do rompimento, eu fiquei lá ainda até dezembro, ou seja, foram 8 meses de peito aberto, de cabeça erguida, enfrentando todas as retaliações, e aí eu preferi, na virada do ano, ir para uma outra localidade, que é ali na antiga Ação Social, no bairro Santa Rita. É um local também próprio da prefeitura, que não paga aluguel, que não gerei qualquer tipo de despesa para isso também, e levei toda a minha equipe para lá. A localidade ali atende, né, uma gama populacional muito grande. Eu faço atendimento todos os dias, o tempo integral. Geralmente de manhã eu faço atendimento externo e durante a tarde os atendimentos presenciais, e justamente vai ficar mais próximo da população. Agora, é muito ruim para a gente, assim, eu me coloco, não muito assim como jornalista agora, mas como moradora da cidade de Araxá, sabe, assim, população de Araxá, eu faço parte da população de Araxá. A gente pensar que prefeito e vice estão, assim, em absoluto desentendimento. Vocês não têm nem conversado mais? Não, a partir de setembro passado para cá... Mas nem problemas administrativos, vamos supor que aconteça um problemão administrativo, você não tem conversado com ele? Eu nunca fui respeitado, quer dizer, até o mês de outubro de 2021, eu sempre fui respeitado, mas a partir dali eu já não era mais respeitado para isso. Então, comecei a ser tolhido, então a gente fica longe de todos os problemas. Mas eu sempre atento e em busca, como eu disse... Até aproveitando que você falou que você falou que iria falar, né? A gente não pode deixar passar, né, Regina? Quais foram esses tipos de interferência? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre cumpri meu papel de secretário de governo, junto com o vice-prefeito, mas sempre respeitando profissionalmente a questão da posição do prefeito. Então, todos os projetos que eram idealizados no meu gabinete ou eram trazidos por algum secretário para a gente fazer o seu desenvolvimento, chegar para o prefeito e perguntar: prefeito, podemos iniciar o projeto visando, por exemplo, energização eficiente 100% LED. Quero colocar 100% LED na cidade, mais implantação das usinas fotovoltaicas para atender o município e também a sobra da energia distribuir para o terceiro setor. Um projeto muito bom. Chamei os secretários afins e chegamos ao entendimento de que o projeto melhor seria um modelo de contratação, seria 4.500 lâmpadas por mês, por ano. Ao final do governo, os 4 anos, teria 100% da cidade atendido. Então nós fizemos todo o levantamento, achamos uma ata lá da cidade de Varginha que fornecia as lâmpadas Philips, são as melhores lâmpadas do mercado, junto com a Tecnoart e a Osram, por um preço de mercado satisfatório. E aí, quando o projeto estava pronto, com todo aquele procedimento administrativo licitatório de adesão à ata de registro de preço, demorou-se um mês mais ou menos, e a coisa não saía. Depois fomos ver, um advogado atravessou uma outra ata lá da cidade de Betim, que seria inicialmente 43 milhões, sendo que por 21 você fazia o 100%, né? Nós dividimos em 4 anos, na verdade, que era pagamento à vista, com recursos da prefeitura, que era da contribuição de iluminação pública. E a partir dali, a coisa falou assim: não, nem fui chamado para falar assim: olha, nós não vamos aderir aqui, mano, vamos fazer essa aqui. Eu falei assim: como que você troca 21 milhões por 52? Aí eu bati o pé mesmo, falei pro secretário, na época, ainda atualmente, né, o secretário Kaká, do Ricardo Kaká, e falei para ele que eu não concordava com aquilo. Mas ali já estava no ápice já de todo o desgaste. E aí eu afrontei. Se a senhora fala que eu sou um elemento dificultador, nisso eu sempre vou ser. Você dificultou essa. Nisso eu sempre vou ser. Decisões erradas, eu vou ser dificultador. Coisas erradas, eu vou ser dificultador. E aí, a posterior, Regina, tiveram que fazer a dispensa desse contrato, não quiseram fazer mais. Teve altos estresses dentro da prefeitura, no gabinete do prefeito, inclusive, de ficar pessoas lá um mês sem conversar com o secretário. Isso é fato, que a população não sabe. E aí depois fizeram a adesão à Simpla, por 14 milhões.
mais 3 milhões lá com alguns equipamentos que faltaram, alguns materiais faltaram, 17 milhões. Então, eu economizei para o município, só com essa dificultação, 38 milhões de reais. Eu fico pensando aqui como que a população está ouvindo, está enxergando essa briga sua com o Robson, porque o Robson, a gente não tem nada baseado em pesquisa, não, mas em conversas que a gente tem com pessoas mais simples, ele tem tido uma apreciação boa na população, principalmente porque o Robson tem aquela cara assim de assim, pessoa igual os outros. Carismático, não, né? Popular. É carismático, e ele faz uma administração assistencialista, populista, por exemplo, na questão de material que ele forneceu para os alunos de escola. Ele está tendo uma apreciação, eu acho, com as pessoas que eu conheço, assim, que eu converso sobre isso, eu acho que ele tem uma apreciação boa no eleitorado de baixa renda. É claro que isso aí demandava uma pesquisa para poder medir direitinho, para a gente fazer uma... Mas então, eu penso assim, como será que a população está enxergando essa briga sua com o Robson? Eu acho que isso aí dificulta. Isso aí, com certeza, é um elemento dificultador da administração correr bem, entendeu? Sim. Porque a administração tinha que correr assim, normal, sem desavenças, né? A proposta foi esta, Regina. Eu nunca dei causa a qualquer tipo de rompimento, qualquer tipo de briga. Pelo contrário, quando eu fiz aquela carta aberta à população, que eu anunciei o rompimento político, um mês depois, eu procurei o prefeito e conversamos abertamente e tentamos fazer uma reconciliação. Mas as coisas perduraram. Mas aí os intrigantes entraram, continuaram ao seu entorno. Esse trem que você falou agora, o entorno, isso que está atrapalhando a administração. Então não foi o Mauro ou o vice-prefeito Mauro dificultador. Então foi a partir do gabinete do prefeito. Eu acho que nenhum de vocês dois não podia dar atenção para esses intrigantes. Mas eu não dava. Você não dava. Chegou a ponto lá de chegar quase a vias de fato. E aí já piorou, entendeu? Né, Mauro? Aí nesse não ponto, da minha parte, né, viu? Nesse ponto o senhor fala que conversou com o Robson, né? Que vocês. O que foi ali vamos colocar, já que a gente está falando de elementos, o elemento que não permitiu que essa interferência, né, que o senhor traz, falando que houve essa interferência por parte da assessoria, né? Por que não houve esse peso de considerar a campanha que vocês fizeram, a união que vocês dois tiveram e pesar, então, essa assessoria, a assessoria dele em particular? Entendi. Aí hoje que eu vejo, naquele momento, que o prefeito se perdeu. Infelizmente foi isso, porque as pessoas que estavam despachando, o gabinete lá do prefeito, você sabe, ele está no gabinete, ele trabalha no período da tarde, o atendimento dele é no período da tarde, tem 2 assessores que trabalham, né, em especial um trabalha dentro do gabinete dele. Então, ao invés de ouvir uma pessoa, né, que está ao lado dele lá, que seja comunicação presencial ou via WhatsApp ou telefone 24 horas, evidentemente que aquilo ali acabou prevalecendo a favor deles. Então, eu acho que o prefeito se perdeu ali. Eu jamais, Bruno, eu vou falar, citar pejorativamente a pessoa. Eu nunca vou falar mal do Robson, pelo contrário, eu acho o Robson um bom camarada, de coração bom, é uma pessoa popular. Nós sempre tivemos uma ótima relação mesmo no dia a dia, no que tange a contato pessoal. Agora, quando fala da questão gerencial, aí se perderam. Aí eu realmente a gente passou a não falar a mesma língua mais. E também, quando eu falo também, vou chegar lá, quando eu falo do Jairim Borges, que citou aqui também uma conspiração, aí sim atingiu sim a minha honra, atingiu, a senhora não atingiu minha honra não, mas ele sim. Então, esse elemento que eu vejo aí, que principal dificultador chama-se vaidade. Vaidade por parte de algumas pessoas que estão no entorno do prefeito. A senhora fala da questão de aprovação popular. Eu não posso nem opinar, porque quando a gente verifica a verdade, faz análise da verdade com emoção, às vezes você pode distorcer. Então eu prefiro não fazer isso, como algumas pessoas têm feito aí, com muita irresponsabilidade, né? Vendo a verdade, mas pela emoção acaba se posicionando de forma contrária à própria verdade. Agora, Robson,
só. Porque eu bati o nome, eu bati o meu olho aqui, via o nome dele aqui, mas é outra coisa. A gente vai recordar agora aquela administração Jeová Moreira e Antônio Leonardo, né, Carlinhos, da década 93, 90, aliás. 92, 96. A eleição foi em 92. 92, o governo foi 93, 97. 95. 6 dá 3 anos só, Carlinhos. Não, porque 93, 96 foi o Jeová. Foi Jeová, pois é. 93, 96. É 93, né? A eleição em 92. Pois é. Eu tô pensando na eleição 93. Era o Jeová prefeito e o Toninho vice. E eles tiveram também uma desavença dentro da prefeitura, a ponto do Toninho até ter saído da prefeitura e instalado o gabinete dele de vice-prefeito num outro endereço, levou assessoria para lá e tudo. E depois o Toninho foi candidato a prefeito e ganhou a eleição de Jeová. Você pretende, com esse seu movimento de desavença, enfrentar uma candidatura a prefeito ano que vem? Sim, é mais que natural, né, que eu seja candidato a prefeito. Mesmo porque eu fui candidato a prefeito em 2016, então, na memória das pessoas, eu sempre vou ser um eterno candidato a prefeito. Como o Toninho como o Jeová né, como o Araceli naturalmente também era. Então, naturalmente, eu sou pretenso candidato. Certo. Lógico que as questões começam a ser trabalhadas política desde agora. Uma termina uma campanha, começa a outra, já começa as movimentações. Agora, movimentação ética, movimentação respeitosa e política limpa, não a política suja. Igual o nosso prezado vereador Jarinho quis deixar entender aqui que nós vamos chegar lá. Não, eu acho que essa palavra que você lembrou agora mesmo, que eu nem estava lembrando que o Jarinho usou de conspiração, isso a gente fala muito na imprensa, até aqui comentando as coisas, a gente fala muito assim, conspiração. Eu não acho que seja uma palavra que tenha assim, imposto para você um mau sentido na sua administração de vice, não. Eu acho que foi uma palavra que a gente usa assim, a gente está aqui fofocando, da parte da imprensa conspirando, vocês estão conspirando. Não, na parte da imprensa não, mas é porque ele falou que o vice aliou aos vereadores da oposição e eu sem falar nada, estou agindo. Mas instintivamente a oposição sempre não conspira contra. Lógico que não, isso é política limpa. Teoricamente. Eu acho que isso é uma coisa natural, toda Assembleia, toda Câmara tem que ter oposição e tem que ter situação. Sim, mas sem covardias. Onde eu defendo a política limpa. Eu falo mais a oposição, mas é intitulado a questão do grupo independente e foi o que eu fui na minha legislatura. Você foi vereador no governo de quem? Peguei meia, Jeová metade. Foi no segundo mandato dele. Não, mas a metade Jeová e metade Araceli. Foi. O saudoso Araceli, ele é uma pessoa assim, que sempre teve um carinho comigo e eu sempre, assim, nunca fui eu nunca estive na base de governo dele, mas eu sempre respeitei ele muito. Então a gente tem que respeitar as pessoas. E o Jarinho não me respeitou. Aquele dia não respeitou. A gente vai para o intervalo agora. Depois eu vou te perguntar a opinião sua sobre alguns programas dentro do governo atual, alguns planos dentro do governo atual. Tá bom? Então, Mauro, eu queria te perguntar uma coisa ainda dentro daquela questão. Você acha que a saída do Farley, aquela vez da Secretaria de Agricultura, tem algo a ver com aquela investigação que estava sendo feita dentro da Secretaria de Agricultura? O Farley saiu por causa daquilo. O Farley está vindo bem na Secretaria, uma pessoa assim, pacífica, não é de fazer confusão. De repente o Farley sai e até hoje ninguém explicou por quê. E era da sua base. Da sua base política. Não da minha base, né? Porque quando nós construímos o grupo político para a eleição de 2020, foram pessoas assim, que tinham proximidade tanto comigo quanto com o prefeito. O Farley é um político já, né, experiente. Ele já era vereador. Então, assim, não tinha dificuldade para aproximar dele. Mas, assim, a gente sempre teve uma relação maior, de fato. Então, né? A saída dele teve alguma coisa a ver? Eu acho que com relação aos fatos envolvendo a investigação na agricultura, não. Ali posso afirmar para vocês que foi uma questão pessoal entre o prefeito e o Farley. Sim. Que teria se dado em razão do Farley ter falado mal do prefeito.
Então, simplesmente resumindo, é isso. A Agora, prefeitura parece que está havendo muita confusão de conversa. Assim, mas é o que eu falei, é o entorno. É o entorno que lá tem o gabinete do mal. Você pode ter certeza que tem. Lá tem uma salinha lá de uma pessoa do ódio em Brasília que tem do mal. Que é só fazer fofoca, é só procurar. Fica rodando as secretarias aí o dia inteiro levando fofoca pro Robson. E não tem quem aguenta isso. Eu acho que aí o Robson tinha que chamar a atenção deles e falar, eu tô trabalhando, vocês não estão trabalhando, não? Porque eu tô trabalhando. Não quero conversa agora não, que eu tô ocupado. É onde que eu falo que se perde, né? Porque, pois é. Mas aí deixa eu agora eu vou pedir, a gente vai falar sobre essa investigação ainda, mas no final da entrevista. Mas eu queria primeiro saber a opinião sua sobre um projeto que o Robson tem e ele está temando para poder pôr esse projeto em prática, que eu acho muito complicado, muito difícil, que é a construção do Hospital Municipal. Então, eu quero opinião sua sobre o Hospital Municipal, sobre a extensão da UFTM em Araxá, e a Bruna tem também uma questão para te fazer sobre outra opinião que ela quer tomar com você. Então, o Hospital Municipal. Hospital Municipal, eu sou a favor da construção de um hospital, desde que não feche nenhum. Pois é, hoje nós temos a Casa do Caminho subutilizada, a Santa Casa também passando por dificuldades gravíssimas. Se construir um hospital, fecha os outros dois. Eu sou a favor hoje, prioritariamente, para ser feito, municipalizar a Casa do Caminho. E ali sim, transformar em todos os serviços que o município é de sua responsabilidade naquele ambiente. Em vez da construção do hospital, se a prefeitura ajudasse bastante a Santa Casa e a Casa do Caminho, resolveria o problema. Pois é, sem construir o hospital. O hospital você tem que gastar com a construção, você tem que construir com a montagem e arcar com a montagem, você tem que gastar com a manutenção. A manutenção é caríssima. E caríssimo. E fazer a gestão hospitalar, que é o pior, não acham profissionais no mercado. Pois é. Esse que é o problema, porque a saúde tem muito dinheiro, não tem bons gestores, mas tem muito dinheiro. E a prefeitura, em razão da sua responsabilidade, enquanto parte no tripé governo federal, estadual e municipal, ela pode fazer muito mais do que faz. Eu sou a favor de municipalização da Casa do Caminho, para ocupar aquele espaço ali totalmente ocioso, totalmente parado, e montaria um centro de especialidades médicas. E a Santa Casa seria o quê? Ela faria a parte que ela faz, que os leitos que ela tem, e a questão da parte que é devida ao SUS também, que tem a maternidade, agora o bloco cirúrgico, abrir mais leitos de UTI também, a Santa Casa tem alguns leitos, própria UTI neonatal, poderia fazer lá na Santa Casa, como foi projeto nosso, e até agora a coisa não sai. Então eu sou contra hoje a construção do hospital sem utilizar... Mesmo porque ele não consegue nem montar toda a estrutura antes dele deixar o governo. Não deixa. Isso aí para mim, eu vou falar para a senhora que chama-se, começar a erguer o hospital hoje, chama-se campanha política, talvez uma obra aí para angariar votos ano que vem. E para ficar de elefante... Eficaz não é, elefante branco. De elefante branco depois, porque não vai acabar, e quem vier depois também vai ter dificuldade em acabar. Como ficou a Casa do Caminho, ficou um elefante branco. Você não pode perder aquele espaço. Não pode, aquele espaço. Tem que ter responsabilidade. O espaço da Casa do Caminho, ele foi construído pela CBMM, é coisa muito boa. De alta qualidade aquela construção. O bloco cirúrgico lá é uma coisa maravilhosa. A ala de longa permanência é uma coisa maravilhosa. As UTIs também, os blocos, tudo assim, a ambiência é muito melhor do que a própria Santa Casa. Os corredores são mais largos. A estrutura física própria, é mais moderna, né? Agora, uma outra coisa, qual a opinião sua sobre a possibilidade da extensão do campus da UFTM de Uberaba aqui em Araxá? Já estiveram até em Brasília para conversar no MEC. Me parece que o Robson não foi. Eu achei, até reclamei disso aqui, que ele devia ter ido junto. Acho que quem foi a Zuma, que é a secretária de Educação. A Leni, vereadora Leni. O Rafael, o Jales. A Leni e o Rafael, que são vereadores. O Bosco, deputado estadual, né? O Oscar, lá do Araxá também. Reitor do Neraxá. Eu não sei se eu estou esquecendo, não sei se eu estou esquecendo alguém. Mas, enfim, você acha possível isso aí? E eu reclamei muito também da não presença do Romeu nessa turma. Porque Minas tem 853 municípios, só um que tem o governador, que somos nós, né? Só Araxá que tem, né, o governador.
Os outros não têm. Então, acho que ele tinha... Verdade. Então, acho que ele tinha que ter ido junto para poder reivindicar isso aí, né, gente? Mas- Junto ao governo federal. Mas, dona Regina, essa história do FTM é bem antiga, né? Começou lá na época do Jeová, começou Não, você até... isso aí começou antes, começou a Doraceri com o Zé Lá no Santana. Hermantina, né? O Zé Santana, que era 2004, deputado federal, você lembra disso, lembro. Carlinhos? Isso. Não sei se o Carlinhos já está fazendo programa na rádio, mas o Zé Antônio lembra que ele fazia programa comigo. O Zé Santana fez uma vez uma campanha de deputado federal em Araxá, baseada nessa... O Zé Santana conseguiu aprovar no Congresso Zé Nacional Santana. a liberação de uma faculdade federal para Araxá. Foi em 88, né? Aí, 88 era era prefeito. Zé Santana de Vasconcelos, Já eu existe lembro. a lei federal. Sim, mas a retomada, ela começou a ficar Isso mais... tem 40 anos. Mas ela ficou mais plausível. Aquele primeiro momento, até construir lá o hospital, ia ser aquela Hospital Irmantino Drummond, né? Isso. Lá em cima, na faculdade. Mas aquela começou a ser palpável novamente, foi na época do Dr. Jeová, que começou até a construção, onde que hoje é a Casa lá no bairro Dona Beija. Começou com as estacas redondas lá, que ia ser o campus. E depois a coisa não fluiu, porque teve mudança de Falta governo. de interesse político. Quando nós assumimos o governo, eu procurei, com autorização do prefeito, procurei o Zé Oscar, que é o reitor do Uniraxá, para saber qual o impacto que seria para a gente retomar essas tratativas, né? E ele recepcionou muito bem, mesmo porque seriam custos específicos. Ele foi a Brasília. Isso. Agora, só que essa retomada de conversa começou comigo enquanto secretário de governo. Eu tenho nas minhas redes sociais 2 viagens no centro administrativo. Por que você não foi a Brasília com Porque eu não eles? fui convidado. Eu não fui convidado. Como que eu vou estar num grupo que não vou ser bem recebido? Eu acho que a partir de hoje você tem que deixar esse negócio assim, não fui convidado, sabe? Eu vou obedecer a senhora. Não, E sem sério, ser convidado. Eu né? tô falando sério. E tomar o seu lugar. Sabe? Sim. E chegar nas coisas e falar, tô aqui, ó. Ninguém vai te pôr pra fora. Né? Sim, é claro. Eles não são doidos também, né, de fazer eu acho que isso. você podia ter ido a Brasília com esse pessoal. Mas eu preferia, porque tá vivendo esse momento delicado aí também de investigação e tudo mais, então tem hora que a gente tem que também saber o momento de aparecer, para dar transparência a todos os processos. Mas você acha, então, um pouco difícil a extensão? Mas não é difícil não. Eu tive em Belo Horizonte, no centro administrativo, conversando diretamente hoje com o vice-governador, mas à época secretário-geral, Matheus Simões. Que é de Araxá, quer dizer... Não é de Araxá, mas ele teve mas uma... estudou aqui a infância, adolescência... Tem as irmãs dele moram, 2 irmãs daqui, moram aqui, é uma pessoa formidável, a gente tem uma ótima relação até hoje. O pai dele foi o fundador do PSDB aqui em Araxá, junto com o Cidinha Rios. Aí, tá vendo? Tem história, né? Década de 80, gente, vai lá no fundo. Tem história. Aí tá um grande exemplo da importância do vice e como que funciona muito bem, basta querer, né? E tirar a vaidade, né? O Matheus e Simões mais o Romeu é uma dupla perfeita. Eu trabalho, eu só tenho o quê? Resultados. Você trabalha e você colhe resultado. Agora, né, se tiver a vaidade, aí você nem resultado você tem. O Romeu não tá dando muito resultado, não. Ontem a gente ficou sabendo que ele ontem foi a Patos de Minas. Hoje Pela manhãzinha. Foi o que, Carlinhos? Foi visitar vistoria na Santa Casa as obras lá de melhoria da Santa Casa de Patos de Minas. Pois é, ele foi visitar as obras de melhoria da Santa Casa de Patos de Minas. Ainda não mexeu nem um pauzinho, nem um tijolinho para as obras de melhoria da Santa Casa. Mas vai melhorar. Tem um programa lá que está sendo desenvolvido que vai vir. Pode esperar que vai vir. Ele está atento, sim, à cidade de Araxá. É lógico que no primeiro... Você conversa muito com ele? Com o Romeu é pouco, mas com o Matheus bastante. Ô, Regina. Agora a questão da UFTM, Carlinhos, você me desculpa? Pois não. Eu tive com o Matheus Simões 2 oportunidades no início do nosso mandato, a coisa avançou, só que na época Bolsonaro ele havia vetado a questão da abertura de novos campos. Ele estava propenso somente e conseguiu mesmo abrir a questão de cursos técnicos. E agora, com a retomada, né, do governo aí do PT, vai ser aberto novamente a possibilidade de extensão de novos campos. E Araxá certamente já está pleiteando isso. Eu também estou atento, junto com o Matheus, pedindo, porque o Matheus também é uma pessoa assim, que não muito proativo e gosta de... Tem uma ótima relação com todo mundo, o Matheus, e também certamente lá no governo federal ele vai ter esse acesso. O Bosco por trás também vai ser um reforço muito importante, mas eu sou muito a favor que venha e acredito que possa ter a possibilidade sim de trazer o campus para cá. Agora, não adianta um chegar aí e falar, eu sou pai da criança. Não,
São várias mãos trabalhando já há muito tempo, há 40 anos, para que isso 40 aconteça. anos que Não vai ter fala nenhuma isso. porção mágica que vai chegar, eu sou mágico, eu sou o pai da criança que fiz isso, não. É um conjunto de forças. Nós não podemos também perder a oportunidade da presença do vice-prefeito aqui, Regina, e saber dele a opinião, talvez de uma das mais polêmicas obras dos últimos tempos em Araxá, que é a construção do banheiro municipal naquele local. O banheiro municipal. É errado, Teatro Municipal. A localização péssima, errada. Ali não passam pedestres naquele local. Naquele local onde está isso instalado, não. E outra, é muito perigoso. É muito perigoso ali por conta das travessias. E outra, quem tem os problemas crônicos, principalmente pessoas idosas, que fazem uso contínuo de medicamentos, às vezes até próprio diurético, ele não tem como estar na área central, que é o local mais acessado, e a área bancária ali, e lá embaixo para... Você acha que devia ser aonde? Talvez ali naquele prédio onde era o Banco Nacional? Exatamente. Tem uma feirinha ali do lado. A gente falou sobre isso. Tem uma feira ali do lado, que seria o melhor local. Ele ficou no local ruim, ele ficou feio. Péssimo. E outra, ele desrespeitou um projeto arquitetônico. Pede teatro. Dos arquitetos urbanos mais respeitados, um dos mais respeitados do Brasil, que é o Gustavo Pena. Então, aquela ali é um projeto dele, e ele desfigurou tudo. Aquele local ali está completamente errado. Agora a Bruna quer aqui colocar para você uma questão também. Podemos Vamos fazer o intervalo? Na volta a gente mas faz. Porque no intervalo eu vou voltar com outro assunto, que é um assunto extremamente então, vamos lá. importante. É relacionado, Mauro, à denúncia que você fez sobre as obras da Avenida Ítalo Rosa, né? O senhor tem acompanhado essa questão da denúncia? Como que está esses trâmites relacionados à denúncia? A promotoria abriu um inquérito civil público, né? Ele está certamente em tramitação. Não fui oficiado ainda pelo Ministério Público acerca do resultado do inquérito, então certamente ele está tramitando, né? Mas eu levei o meu posicionamento a ele, falei, meu principal questionamento é que aquilo ali não era obra emergencial. Não era, de fato, porque ficou o ano inteiro com muita chuva e ali não caiu o barranco. E o risco geológico apresentado ali é num espaço muito definido, que talvez 300, 400 mil poderia fazer essa contenção. Preferiram gastar 2.300.000 para fazer aquela extensão em todo, rebocar aquele barranco, uma coisa absurda, podia ter colocado ali uma cobertura vegetal. Se tiver que rebocar, acho que tem que rebocar as casas das pessoas lá que não tem um reboco, que não tem às vezes um telhado. Esse dinheiro poderia ir para essas pessoas. Por isso que eu falo, você não tem que matar uma formiguinha com uma bomba atômica. Ali, para mim, ao meu ver, era uma formiguinha que mataram com uma bomba atômica. Olha lá como é que ficou aquele barranco lá. Precisava daquilo? Cimentado. Certeza que não. Ali tem ferro chumbado, tem concreto chumbado, injetado, tem malha de ferro lá na extensão dele toda e aquele concreto inteiro. E outra, aquele corte já existia, ele só foi ampliado um pouquinho. Que perigo teria aquilo ali? Todas as rodovias que a gente vê aí, pega São Paulo aí, que é expert em engenharia viária, quando você faz um corte de barranco, o que eles fazem lá? Injeta grama. Lá em São Paulo é grama líquida que eles jogam lá, depois a semente, né, com a água ali e acaba criando. Mas ali você poderia fazer uma cobertura vegetal, traria o mesmo resultado. Aí ele é excesso de zelo ali, mas também, não vou falar aqui agora, eu estou levantando para saber o que de fato aconteceu ali. Até teve um aluno do Cefet que desenvolveu uma pesquisa, né, sobre aquele ponto lá, inclusive, se eu não me engano, acho que chegou a apresentar para a prefeitura também, sobre a recuperação de forma natural com vegetação. Sim, claro, 2.300.000, Bruno, e outra, para fazer uma parte. A outra parte está estimada em quase 5 milhões. E vai ficar mais caro que a própria via que foi duplicada? Não pode. Então, Mauro, eu queria te pedir a opinião de uma coisa, porque você está muito abalizado para responder essa pergunta que eu vou fazer agora mesmo, porque você é aposentado da Polícia Civil, né? Você esteve na Polícia Civil muitos anos. 28 anos. 28. Você acompanha muito Polícia Civil, você conhece bem como é que é o funcionamento ali dentro. Então, eu quero te perguntar, essa investigação que a Polícia Civil fez sobre a Secretaria de Agricultura, sobre prováveis irregularidades acontecidas na Secretaria de Agricultura, você acha que a Polícia Civil desempenhou bem essa investigação? Ela achou tudo que precisava achar? Ela chegou no fundo da investigação? Você acha que ela foi competente nessa investigação?
Dona Regina, eu não sei, porque como o inquérito ele é sigiloso, então eu não sei o que eles acharam. Sim, mas eu sei de ouvir dizer de corredores, isso, né? E do que a imprensa colocou. É o que a gente ouviu, você também sabe. Mas a gente, para fazer uma análise, e eu sou bacharel em Direito, né? Não tenho OAB, mas sou bacharel em Direito, a gente sempre fala que para a gente dar opinião a respeito de um processo, a gente tem que ter acesso a ele. Porque às vezes são detalhes que você vê que às vezes o outro não vê. Né? Então, assim, eu só posso dizer o seguinte, que a Polícia Civil de Araxá, ela é uma das melhores polícia do interior de Minas Gerais, pela sua estrutura, pela sua história, pelos números apresentados, pelo índice de criminalidade de Araxá, pela taxa de elucidação e por recentes apurações de crimes bastante relevantes e de grande repercussão. Então, assim, eu acredito muito na Polícia Civil. Como eu estive lá, e hoje mudaram muito os investigadores, né, da minha época. Muitos investigadores novos estão aí. Então eu não tenho conhecimento de todos eles, mas passaram por uma formação acadêmica muito profunda, e eu tenho certeza que a Polícia Civil de Araxá fez o melhor possível. Então, quando vier a suspensão do sigilo, de todo o inquérito, isso vai se dar certamente após o oferecimento da denúncia pelo procurador do Estado, aí sim a gente vai poder fazer uma análise melhor, se a investigação foi completa, se faltou alguma coisa, se não foi. O que eu posso dizer é que eu confio e acredito muito na Polícia Civil de Minas Gerais. Sim, mas você acabou de falar que você tem certeza que a Polícia Civil daqui fez o melhor que ela poderia ter feito nessa investigação, no levantamento dos dados e tudo, apesar que são dados sigilosos, mas você, como foi policial há muitos anos, você mais ou menos vai fazendo na sua cabeça o que a Polícia Civil levantou. E então, ela tendo feito essa investigação bem assim como você disse, no melhor possível que ela tinha, para que CPI na Câmara, hein? Porque a Polícia Civil investigou, descobriu os dados, agora passa esses dados para o Ministério Público. Isso. Né? Então, para que CPI de Câmara? Porque a tramitação processual até chegar a uma condenação, ela é muito lenta. Ela vai demorar aí, né, uns 2 anos ou mais. Pois é, mas a CPI de Câmara também então, não vai ter muita vida, não vai ter vida longa, porque esse pessoal que está na Câmara, no ano que vem vai ter eleição de novo. Ninguém garante que eles vão voltar para a Câmara. Mas a CPI tem prazo para iniciar e prazo para terminar. Pois é. Daí, o que eu entendo, que poderia ser o argumento dos vereadores, é que o comentário que se tem não é de forma oficial, mas eu sei que teve vereadores, né? O Luiz Carlos e a Marcela tiveram lá em Belo Horizonte para tentar se inteirar melhor. O promotor teria pedido até 180 dias de prazo para concluir a investigação, que seria, nesse caso, 6 meses. Você imagina o que é uma população e o que é um gestor trabalhar com tranquilidade ou trabalhar sob pressão, esperar mais 6 meses para isso. Uma CPI, se ela durar aí 3 meses, que daria para fazer tranquilamente, porque assim, numa investigação criminal, ela pode ter lá 10 tipificações criminais para a conduta de um autor, de um indiciado. Pois é, mas a CPI, às vezes, um ato, ela pode caracterizar crime de responsabilidade. Então, porque a Polícia Civil tem como investigar essas coisas, ela tem elementos, ela tem preparo para isso. Agora, o vereador não tem preparo para isso. O vereador é elemento político. Aí a CPI fica sendo um acontecimento, um evento político, de investigação política. O que precisava mesmo assim de ser investigado, de ser achado, de ser assim, procurado. A polícia já achou, né? Pois é, eventualmente. De prováveis coisas que foram mal feitas, prováveis que ninguém sabe. Eventuais, de eventuais mal feitos, a Polícia Civil já achou tudo. Então, para que CPI? É para tomar tempo da Câmara. Sim, mas, igual eu falei para a senhora, às vezes uma conduta do gestor, ela pode caracterizar um crime de responsabilidade por apenas essa conduta. E o crime, por ela ser uma investigação mais extensa, ela pode abordar ali várias tipificações, porque ela vai querer levar elementos para o Ministério Público para ver qual vai ser a dose de uma eventual pena. Se um administrador público vai tomar 50 anos, vai tomar 2 anos. E a CPI não. O Ministério Público vai ouvir mais a CPI ou mais a polícia? Ministério Público, mas a CPI não vai para o Ministério Público. Não vai. Não vai só um procedimento interno da Câmara. A CPI é um procedimento interno, político, inclusive eleitoreiro, porque ano que vem vai ter eleição, né? Não deixa de ser.
Então, os reflexos dele não deixa de ser. Agora, se ela foi criado para isso, tudo não que sei. envolve a política acaba sendo eleitoreiro, principalmente agora nesse período. Faltando 2 minutos, né, Regina, para a gente encerrar aqui a programação, né? Como o Mauro solicitou aqui a presença, né? Que ele tem aí 1 minuto, foi coisa de 30 segundos falado na quarta-feira aqui da entrevista, né? Sim. Ele tem 1 minuto para fazer as considerações, Mauro. Sim. A qual você solicitou. você não vai pôr alguma De acordo com o participação tempo de- aqui, Regina. de ouvinte? De acordo Não? com o tempo. Então, eu quero agradecer a disponibilidade foi gentilmente atendido aí pela Bruna via WhatsApp, a Regina também, né, abriu as portas aqui para que a gente pudesse voltar, só para esclarecer esse ponto, né, a dona Regina, eu sou super fã dela, se tem aquele Que isso, diamantezinho obrigada. na rede social lá, o meu já é dela lá, com Obrigada, certeza, e a gente acompanha há muito tempo, né, é um ícone, né, da política regional e que saía até estadual. Né? Então, mas é fato. A questão é que quando a senhora citou o elemento dificultador, eu sempre serei esse elemento dificultador. Eu fui assim na polícia quando eu dificultava o aumento da criminalidade, quando eu combatia o tráfico de droga, quando a gente trabalhava muito aí para apurar os homicídios, para não deixar a cidade explodir de violência. E a gente, como tem essa formação policial, hoje eu não sou policial, estou como político, a gente não perde aquele feeling ainda de ser aquela pessoa desconfiada de tudo. Dificultar as coisas. Não, desconfiada de tudo. E vou continuar dificultando qualquer coisa errada que tiver na gestão pública. Isso. Pode ser crimes, pode ser corrupção, pode ser uma decisão errada, como eu citei a questão dos LEDs, ele foi uma decisão errada, que não estava, que ia causar um grande prejuízo para o município e necessariamente não era corrupção. Então isso sempre eu vou ser elemento dificultador. E com relação ao vereador Jairinho, quero dizer para ele que jamais farei as coisas às escondidas. Tá? Gosto muito do Jairinho como pessoa, um ótimo pai de família, um ótimo marido, Ele um tem ótimo uma profissional. experiência Enorme. Ele contribui muito com a cidade de Araxá. Mas jamais, viu, Jairinho? Vou fazer as coisas às escondidas. Sempre farei de forma pública, seja nas redes sociais, seja aos microfones das emissoras de rádio e televisão, mas escondido nunca. Carta anônima, denúncia anônima, isso eu nunca fiz. E nem nunca vou fazer. Então não precisa me associar aí, que estou fazendo conspiração junto com os vereadores da oposição para derrubar prefeito, que tem que ser insano. Isso aí nunca vai existir da minha parte, tá? Se você teria essa visão e tivesse disponibilidade para fazer, eu respeito, mas eu jamais faria. Certo. Obrigada, Correto, Mauro. fica feito os esclarecimentos solicitados pelo vice-prefeito. Isso. Ok. Eu quero agradecer a Rádio Imbiara, viu, Regina? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Bruna, muito obrigado também. Estarei sempre à disposição e eu serei sempre facilitador da construção. Eu quero até dizer, sabe, Regina. Se alguém falar comigo que me acha dificultador, eu acho isso elogio. Sim. Para dificultar as coisas. Dificultar a coisa eu acho errada. elogio. Dificultar a coisa errada. Agora quero falar assim que para construção eu sempre vou ser facilitador. Né? Eu havia falado. Eu abri mão da minha candidatura de deputado federal para prestigiar o vereador Rafael Rios, que teve aquela votação, né, esplendosa lá. Mas eu contribuí também. E isso é construção. Não fui reconhecido, não me agradeceram, mas eu fiz. E o que é importante é a minha parte, né? E muito obrigado. A vice-prefeitura, Gabriel vice-prefeito, está sempre à disposição de todos. Um forte abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Imbiara. Obrigada.